Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Diana Rodrigues e Lucas Balchunas, escreveram sobre as associações entre TAV e marca-passo. Inicialmente indicada como abordagem terapêutica de escolha em pacientes portadores de estenose aórtica grave e com elevado risco cirúrgico, o implante percutâneo transcatéter da válvula aórtica, o TAV, vem se mostrando cada vez mais seguro como alternativa à cirurgia valvar, podendo ser recomendado também para pacientes com variados níveis de risco cirúrgico. Todavia, dada a proximidade do sistema de condução atrioventricular em relação à região subaórtica e, por conseguinte, a possibilidade de dano ao mesmo durante o TAV, a indicação de implante de marca-passo definitivo após o procedimento ainda é um achado comum quando comparado à troca valvar por via cirúrgica. Diante disso, diversos estudos buscaram identificar os fatores anatômicos, eletrocardiográficos e relacionados ao procedimento que poderiam predizer o implante de marca-passo definitivo e melhor estratificar o risco de anormalidades de condução após o TAV. Do ponto de vista eletrocardiográfico, o bloqueio atrioventricular de alto grau, o surgimento de um bloqueio de ramo esquerdo, BRE, são as anormalidades de condução mais comuns após o TAV. No entanto, em quase metade dos casos, há recuperação do ritmo de base, dada a melhora do quadro inflamatório e edema intersticial causado durante o procedimento. Sendo assim, é importante ressaltar que diversos fatores interferem na probabilidade de o paciente evoluir com distúrbio de condução e, por fim, necessitar de estimulação cardíaca artificial ou marca-passo. A válvula autoexpansível, por exemplo a Corvalve, associou-se a um maior risco de implante de marca-passo quando comparado à expansível por balão, ou SAPIEN. Variações anatômicas do sistema de condução atrioventricular, trajeto do feixe de His realiza em relação ao septo interventricular, especialmente na sua porção membranosa, também interferem no que se diz respeito à incidência de anormalidades de condução após o procedimento endovascular. Ademais, distúrbios do sistema de condução pré-existentes, como bloqueio de ramo direito, esquerdo e bloqueio atrioventricular de primeiro grau, foram associados a maiores taxas de implante de marca-passo definitivo após o TAV. Por fim, outros fatores como gênero feminino, idade do paciente, história pregressa de diabetes, cirurgia de revascularização miocárdica prévia e aspectos relacionados ao procedimento, como acesso transapical, pré-dilatação, por exemplo, mostraram-se relacionados ao maior risco de necessidade de implante de marca-passo, de modo que foi desenvolvido um score com a finalidade de melhor prever e predizer a necessidade de estimulação cardíaca após o TAV, o Emory Risk Score. Quanto às consequências de longo prazo relacionadas a um novo distúrbio de condução pós-TAV e necessidade de marca-passo definitivo, os dados ainda são escassos. Entretanto, análises feitas a partir do estudo Partner mostram que, após um ano de TAV, a presença de bloqueio de ramo esquerdo novo resultou em maior risco de marca-passo definitivo e recuperação insatisfatória da fração de ejeção do ventrículo esquerdo após o procedimento, mas não foi associada a maior mortalidade por todas as causas ou mortalidade cardiovascular. Achados na mesma direção foram verificados em outros estudos, que também não encontraram associação entre BRE novo e mortalidade. Em contrapartida, achados mais recentes mostram que o novo distúrbio de condução intraventricular pelo ramo esquerdo foi preditor de aumento de mortalidade, tanto por causa cardiovascular quanto por todas as causas. Uma meta-análise recente demonstrou que o bloqueio de ramo esquerdo se associa a aumento significativo na mortalidade por todas as causas e ao implante de marca-passo definitivo após um ano de TAV, constituindo a evidência mais robusta que anormalidades do sistema de condução relacionados ao procedimento TAV conferem impacto negativo na morbidade em sua evolução. Dessa forma, conclui-se que apesar da adoção do TAV como uma alternativa à substituição cirúrgica da válvula aórtica ser cada vez mais presente no que tange à abordagem terapêutica da estenose aórtica, distúrbios do sistema de condução, como bloqueios de ramo, bloqueio atrioventricular de alto grau, exigindo por conseguinte implante de marca-passo definitivo, continua a ser um achado comum após o procedimento. Nota-se a probabilidade de colocação de marca-passo após o TAV é altamente variável e depende de muitos fatores, tanto pré-existentes quanto relacionados ao próprio procedimento. Apesar da divergência na literatura, as evidências atuais mostram que distúrbios de condução intraventricular e necessidade de marca-passo definitivo após o procedimento em pacientes submetidos a TAV estão sim associados a aumento de mortalidade.
Indicada classicamente em pacientes com estenose aórtica grave e elevado risco cirúrgico, as consequências sobre o sistema de condução elétrico na população mais jovem e com risco cirúrgico baixo ou intermediário, que estão contempladas nos estudos e diretrizes mais recentes sobre o tema, todavia, ainda permanece incerta. À luz do exposto, é importante enfatizar que precisamos conhecer as especificidades anatômicas, elétricas e clínicas durante o processo de decisão para melhor abordagem terapêutica. Deve-se estar atento também à escolha da prótese e da técnica realizada no implante para minimizar o risco de necessidade de estimulação cardíaca artificial. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima. Valvecast.